exatamente. E aí houve uma outra coisa, que aí foi uma pessoa um pouco mais ofensiva, mas tudo bem, que foi o outro deputado Glauber Braga, que ele fala da minha bolsa no CNPq, não tem vergonha nenhuma. É por isso que eu defendo o voucher. É porque eu vi o efeito que uma pequena ajuda do governo federal, sob forma de voucher, primeiro, exatamente com a educação no ensino básico, depois no ensino médio, depois no ensino superior e, finalmente, para uma bolsa lá fora. É muito reconfortante saber que isso é um voucher, isso é uma bolsa, que nós temos que manter, que nós temos que ajudar, que nós temos que, de toda forma, conseguir treinar os jovens brasileiros. Quando ele fala que... É muito interessante isso, porque eu antes trabalhei no mercado financeiro e eu sempre falava, poxa, eu gostaria muito de ajudar na educação. Aí, quando você investe e cria 75%, hoje 75% do emprego é privado, da Universidade de Ensino Superior é privada. Tem empregabilidade. Eu criei o que era o IBMEC, que hoje se chama INSPER em São Paulo, IBMEC em Brasília, IBMEC no Rio, é ensino superior, de qualidade, não é? E cobrando de quem tem dinheiro. As pessoas que têm recursos estudavam de graça nas universidades públicas, justamente porque eram educados em bons ensinos básicos e tomavam as vagas dos mais fracos, dos mais frágeis. O sujeito que tinha recursos tinha um bom ensino básico e ia lá e tomava a vaga justamente do mais pobre na universidade e conseguia uma faculdade de graça. E eu justamente criei um instituto que cobrava caro dos mais ricos. Agora, daria voucher para os mais pobres. Quem quiser estudar numa escola de qualidade, recebe um voucher e vai estudar lá. E não tenho vergonha nenhuma, ao contrário do que ele fala, porque a política deforma tudo, cria imagens, deforma, são narrativas deformadas. Quando houve a intervenção Greenfield, 10 anos atrás, os interventores foram me agradecer, porque, ao contrário dos partidos que estavam no poder, que roubaram os fundos de pensão, roubaram a Petros, roubaram a Postales, roubaram a FUNCEF, assaltaram as empresas estatais e assaltaram os fundos de pensão. Ao contrário desse pessoal, os recursos que eu peguei, eu devolvi 3 vezes o valor. 3 vezes o valor. Os interventores da Greenfield, lá atrás, 10 anos atrás, quando fizeram a intervenção, queriam saber quem eu era, foram me visitar para agradecer. Porque a Fundação A tinha botado 70 milhões, recebeu 210 milhões, 4, 5 anos depois. A outra fundação botou 300 milhões, recebeu 900 milhões. E eu nunca vim a Brasília pedir favor, pedir nada para ninguém, não financiei campanha de ninguém, não devo nada a ninguém aqui. Então, a história é tão interessante que quem roubou está sendo inocentado hoje. E quem devolveu 3 vezes o que foi investido, bastou eu entrar no governo Bolsonaro e inventar uma história. Estão inventando histórias. Essa é a política brasileira, né? A parte boa eu já elogiei bastante. A parte podre é essa: falsificação de narrativa, ocultação de provas, mistificação. Quem rouba passa a ser o cara certo e quem fez a coisa certa é acusado de estar sendo investigado pela justiça. Então, eu sugiro que se informe melhor, o deputado aí, se informe melhor e vá à justiça, saber o que aconteceu com essa causa que ele alega. Por outro lado, também ainda com a professora Rosineide, eu não defendo o voucher em detrimento do FIES. O que eu acho é que o FIES é um empréstimo. E o empréstimo tem que ser para uma classe média, que tem condições depois de pagar o empréstimo, se o jovem não conseguir emprego por 1, 2, 3 meses. Foi o exemplo que eu dei. Está fazendo uma escola mais cara, pegou um empréstimo com a família. Isso é comum, inclusive nos Estados Unidos isso é muito comum. Agora, o jovem que vem de uma periferia, o jovem negro, pelo seu exemplo, o jovem negro vem da periferia e quer estudar, ele precisa de um voucher, ele não pode ter a responsabilidade de devolver esse dinheiro. Ele não sabe se vai conseguir um emprego.
Nós temos 38 milhões de pessoas aí rodando, sem emprego. São os invisíveis. E a maior parte disso são os jovens, são os neném. Eles não conseguiram nem aprofundar os estudos, nem conseguiram emprego. São vítimas de um sistema que não está funcionando, um sistema trabalhista obsoleto, com encargos excessivamente elevados, que acabam criando desemprego em massa, arma de destruição em massa. Então, a professora Rosineide, ela fala, nós precisamos de dar o prestígio e os recursos para fortalecer as instituições federais. A maior parte dos temas que ela fala num tema importante também, que é o FUST, que são fundos. Esses fundos, realmente, nós devíamos liberar os recursos, então, são dinheiro bloqueado, vinculado em várias atividades, nós devíamos justamente desvincular esses recursos para eles poderem ser comandados pela política, para poderem vir para as áreas prioritárias, que os senhores é que comandam, é que tem que votar por isso. Fala também de estados e municípios, que nós temos que mandar recursos para estados e municípios. Eu repito que o nosso governo é federalista. Nenhum governo transferiu tantos recursos para estados e municípios. No primeiro ano, havia uma reclamação da Lei Candir, de 4 bilhões. Nós fizemos a sessão onerosa e mandamos 12 bilhões para estados e municípios. Mandamos 3 vezes a Lei Candir. Logo no segundo ano, nós aprovamos a Lei Candir, que estava há 30 anos aqui, e os municípios e estados e municípios não eram atendidos. Então, se perguntar a governadora Fátima Bezerra, que é de oposição, ela sempre teve um tratamento super republicano aqui comigo. A Lei Candir está aí, a sessão onerosa foi para todo mundo, quer dizer, nós estamos descentralizando, nós realmente acreditamos que vocês que são eleitos, os senhores que são eleitos, são os representantes numa democracia representativa, os senhores é que têm que fazer os orçamentos e comandar os recursos. E a execução é descentralizada mesmo. Um prefeito, na minha opinião, tem que receber os recursos para ver o problema da segurança pública e também do ensino básico. O governador tem que receber os recursos para ver o problema da estrada lá que ele está fazendo, do saneamento, da barragem, da revitalização do rio que nasce lá no estado dele, corre lá. Quer dizer, a política tem que assumir os orçamentos públicos, sem vergonha, não tem que ter vergonha de assumir os orçamentos públicos. O toma lá da cá era feito fora, sem transparência, por fora, por troca de influência. Eu dou dinheiro para a empresa campeã, ela financia minha campanha escondida em caixa 2. Nós estamos indo para um Brasil diferente, a nossa democracia está avançando. Os acordos têm que ser à luz do dia, têm que ser orçamentos transparentes para a população. É o orçamento impositivo mesmo. Olha, está aqui, ó, eu sou deputado, fui votado, quero levar dinheiro para a base, quero levar dinheiro para a minha escola, como a professora Dorinha está fazendo. Vou levar lá para a minha faculdade, lá em Tocantins, e isso é à luz do dia. E isso tem que entrar no orçamento público, se ela for da base de sustentação parlamentar. E não é tomar lá da cá, é uma execução num programa de governo. Programa de governo não é um ministro do planejamento que inventa, não. Programa de governo é um congresso, é um presidente eleito com seus temas. Isso é que é programa de governo. Nós estamos mal acostumados. Nós estamos achando que vai aparecer um salvador da pátria aí, que vai fazer o planejamento. Como é que eu posso fazer um planejamento da saúde, da educação, do saneamento, do meio ambiente, da energia? É descentralizado. O ministro de Minas e Energia que está fazendo o planejamento dos próximos 10 anos de energia. O ministro da Educação está fazendo o planejamento educacional para os próximos 10 anos. O ministro de Desenvolvimento Regional está fazendo segurança, recursos hídricos para os próximos 10 anos. Não busquem o superministro do planejamento que vai tocar o Brasil. Nem olhem para mim achando que eu sou isso. Ele é que sabe de educação, ele é que sabe de saneamento, vamos apertar ele. Não tem nada a ver. As perguntas de educação têm que ser com a educação. As perguntas de saúde com a saúde. Eu venho aqui para esclarecer números, se eu puder.